Olá, amigos e amigos da TV Santa Maria. No programa Frente a Frente de hoje vamos conversar aqui sobre o tema cultura gaúcha, eventos, enfim, até porque no próximo domingo, dia 20 de setembro, será o Dia do Gaúcho. Então, o Frente a Frente nada mais é do que também vai trazer esse assunto aqui para discutir, mas também não vai esquecer sobre tudo isso que está acontecendo nos últimos meses, né, de pandemia por causa do coronavírus, na questão do cancelamentos, enfim, como está o setor de eventos aqui em Santa Maria e também em todo o nosso Brasil, né? Para isso, então, nós temos aqui as nossas convidadas especiais nesse programa, que eu tenho aqui ao meu lado a Jaqueline Melo, né, diretora da Primore Assessoria de Eventos e integrante da comitiva das empresas e profissionais de eventos de Santa Maria, e a Aline Zuzzi, né, que é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, né? Então, de imediato, já vou passar a palavra às meninas, vou chamar assim, né? Enfim, para nós debatermos aqui sobre esse momento que estamos vivendo, né? Que é tão distinto, né? Em plena semana farroupilha, vamos dizer assim, né? Tem poucos eventos, quer dizer, ou se tem, são diferentes, mas é exatamente isso que a gente quer conversar. Mas primeiro, Aline, se tu me permite, eu quero fazer um questionamento à Jaqueline, por causa dessa questão da tua integração a essa comitiva em favor dos eventos culturais, enfim, todo, que eu sei que foi semana passada que se realizou aqui, né? E vocês fizeram um documento ao governador, prefeito, enfim, mas eu quero que tu fale sobre isso, né? O porquê dessa importância, que é um evento que foi o primeiro a parar, um setor, perdão, e agora também está, vamos pensar positivamente, que eu acho que mais alguns dias mesmo, em algumas regiões do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul já estão voltando, mas eu queria que tu falasse um pouco para nós, para aqueles que estão nos assistindo, um pouco sobre isso. Obrigado pela presença de ambas. Alexandre, eu que agradeço primeiramente pelo convite de estar aqui no programa. É a primeira vez que a gente está participando, já nos conhecíamos, mas é a primeira vez que estamos participando do programa. É muito bom sempre a gente vir falar sobre o que a gente trabalha e sobre o que a gente gosta, que é eventos, né? E que hoje, como tu mencionou, é um setor que está há 6 meses parado, né? E com poucas perspectivas. Porém, a gente tem realmente, como tu falaste, tentado estabelecer aí um plano de ação bem estratégico para essa retomada gradual, gradativa e segura, acima de tudo, contemplando vários pontos que a gente tem pensado estrategicamente junto à comitiva, que nós realizamos na semana passada, em função de que muitos envolvidos na área estavam querendo realmente ver algum resultado no sentido de protocolo, né? Algo técnico, algo com embasamento de saúde também, né? Biossegurança, e foi isso que aconteceu. Foi criada uma comitiva que representa o setor de eventos, que hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos um grupo de quase 300 pessoas, empresas e profissionais, e ainda alguns em espera para fazer parte desse grupo, porque realmente é um setor que tem uma cadeia produtiva gigantesca. Então, nós fizemos uma ação na semana passada, onde reunimos alguns profissionais de diversos setores do segmento de eventos e elaboramos um protocolo baseado e embasado já em alguns protocolos e documentos que já são existentes em outras localidades e principalmente no protocolo piloto estadual. Claro. E esse documento, nós tivemos a grata satisfação de conseguir entregar não só ao prefeito em mãos, quanto ao governador Eduardo Leite na semana passada, durante uma manifestação linda, organizada, pacífica, que foi feita aqui em Santa Maria. Então, nós tivemos essa satisfação e alegria em dar esse primeiro passo. Eu vejo com bons olhos isso, porque é um setor que nem tu disse, né, que movimenta na economia, pensando nos municípios, né, enorme, né, porque se a gente for ver nos últimos 10 anos,
na economia brasileira, o entretenimento, eventos de tudo que é tipo, né? Via virtual ou não virtual, presencial e tal, cresceu muito, né? Então eu acho que é uma expectativa positiva de um retorno gradual, né? Mesmo sem vacina, sem medicamento, mas que é possível também ser feito dentro das medidas de biossegurança que a gente falou, né? Exato, Alexandre. Só para concluir o questionamento, tu vê assim como uma boa aceitação por parte dos governantes em fazer essa flexibilização? Vejo sim, Alexandre. A gente ficou muito feliz no sentido dessa aceitação pelo poder público, no sentido de que nós já propusemos, inclusive, na semana passada, no final da semana passada, um evento piloto aqui em Santa Maria, onde a gente vai fazer a aplicação de vários pontos que nós consideramos importantes dentro do protocolo de biossegurança, e esse evento ele vai ser um evento fechado, obviamente é uma ação, um jantar, onde a gente vai verificar a aplicabilidade de todos aqueles detalhes que nós colocamos dentro do protocolo. E falando em economia, para teres uma ideia, essa cadeia produtiva é uma indústria muito grande, né? Sim. Foi movimentado só o ano passado 236 bilhões de reais, né? Cerca de 13% do PIB brasileiro. Exatamente. Né? Então é uma indústria que a gente vê uma retomada sim, gradativa e com toda a segurança. Ela gera emprego, ela gera renda, né? Mas enfim, Aline, você, né, está aqui representando todo o movimento tradicionalista, né, enfim, se eu cometer alguma gafe na terminologia, tu me corrige, né, eu já disse em off para vocês, sou gaúcho, né, mas do ponto de vista desse lado mais tradicionalista, enfim, não sei, de repente pode ser uma explicação por eu viver muitos anos em Porto Alegre, eu não tive uma interação muito grande nesse setor, mas admiro muito, tenho uma admiração muito grande pela cultura gaúcha, e eu quero te questionar exatamente isso, né? Então, tu agora como presidente, né, do conselho, como é que está o momento, né, do tradicionalismo, em plena semana farroupilha, enfim, em pandemia? Eu acho que uma coisa... não sei como é que era a Semana Farroupilha em 1918 com a gripe espanhola, né? Enfim, não sei como é que era, nem se existia, enfim. Mas é um caso único, né? Enfim, te questiono sobre isso. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui, é a primeira vez que eu estou neste estúdio, participando desse momento tão único, que falar da cultura, falar de eventos, falar de Santa Maria num momento de pandemia, onde nós paramos tudo, onde o Estado, o Brasil estagnou nesse setor, para mim não só crucial, como um presente ter recebido esse convite. Eu venho do tradicionalismo, estou desde o ano passado dentro do Conselho, representando o segmento de tradição e folclore, e há aproximadamente 2 a 3 semanas passei então a presidir o Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Maria, e viemos justamente assumir esse setor num momento de muita parceria, muito trabalho, muito empenho de todos os segmentos, e busca por retomada, busca por auxílio, após uma grande mobilização nacional, que todos já devem ter ouvido falar nas mídias, nas redes sociais, a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de emergência cultural que veio para auxiliar esse setor. Pois é. Que é importante entender que o setor da cultura não se trata somente do artista que está à frente, que é aquele que está no palco, que é aquele que está na tela, mas assim como num programa de TV, numa produção, nós temos o apresentador, mas nós temos uma série de trabalhadores que estão empenhados na promoção e que estão por trás das câmeras, nos bastidores,
que é os profissionais de evento, o pessoal que filma, aquele que fornece material de consumo básico, até mesmo para alimentação do show, que faz a parte de luz, a parte de som, tudo isso é a indústria criativa, é a nossa indústria local de cultura, de eventos, e tudo isso está interligado. Dentro do movimento tradicionalista gaúcho, respondendo a tua pergunta, peço desculpas por eu ter me entendido, mas eu acho que me estendido é um entendimento necessário a ser feito. Dentro do movimento tradicionalista gaúcho, a gente passou por uma adequação muito conturbada, muito difícil o processo de se adaptar do presencial para o online. Foi um caminho longo para que a gente pudesse começar a criar atividades e se permitir sair do presencial, porque nós não estávamos preparados, talvez até psicologicamente, para enfrentar o novo e para nos adequarmos. E a resistência prejudica muito isso. No entanto, a gente vem trabalhando e retomando as atividades. Ao longo desses 6 meses, houveram cursos no movimento tradicionalista, houveram festivais. Santa Maria contou com o festival de gaita, contou com o festival de canto, de chula. Agora a 13ª região, que a sede está na cidade de Santa Maria, está promovendo um festival de trovadores. Opa! Então, é uma reinvenção. É uma reinvenção que a gente vem todo dia aprendendo e criando mais um pouquinho e se permitindo ir além. Mas entre as novas oportunidades, as novas ideias e este vasto número de atividades que as entidades tradicionalistas vêm criando, nós também estamos aos pouquinhos tentando retomar. Esse final de semana nós tivemos dentro do estado a primeira atividade campeira, que ocorreu aqui na cidade de Santa Maria, na Estância do Minuano, que foi o segundo rodeio Farroupilha e a primeira ação de todo o estado presencial. Mas sem público, né? Sim. Sem público. Foram permitidos somente aqueles que estavam trabalhando e os que estavam competindo. Então, foi uma vitória, apesar de o público ter assistido somente pela tela, porque foi transmitido online, mas já foi um pequeno passo, uma pequena tentativa da gente retomar as atividades presenciais. Eu estava te ouvindo atentamente e aí já quero também incluir a Jaque novamente no debate. Nos eventos tradicionalistas eu vejo assim que esse clamor humano, né, das pessoas ali é muito forte, né? Por isso que eu acho que a tua fala no início ali, que a aceitação para o online, virtual, como queiram chamar, né? No tradicionalismo deve ter sido muito, não, isso não é para nós, aquela coisa bem do gaúcho, né? Como é difícil, aí eu questiono as duas, né? Essa questão de que isso que tu estava nos dizendo, né, já que vocês estão preparando agora um teste, vamos dizer assim, de um evento social, né? Que precisa de pessoas, tem que ter um calor humano. Só que a gente não tem que ter um calor humano agora. Como resolver isso, né? É muito complicado, né, Aline e Alexandre, porque assim, nessa nossa ideia, né, de ação, de jantar, enfim, por que a gente chama de jantar num primeiro momento? Porque o protocolo que a gente mostrou ao poder público, ele coloca, por exemplo, um distanciamento social que é necessário, de mesas, de pessoas na própria mesa, além de todos os protocolos de saúde, de sanitização, de higienização manual, de higienização de toaletes, de áreas comuns, enfim.
isso que tu tá falando do calor humano, desse aconchego, dos momentos de cerimonial, por exemplo, que acontece num evento, eu como cerimonialista, que tem ali o abraço aos noivos, a fotografia que vai ficar... A dança, né? dança. É isso que ali depois pode... no tradicionalismo tem a dança, numa janta... De repente, numa festa de 15 anos, tem a tradicional valsa. Exato, e nesse protocolo, inclusive... Isso está proibido, né? Pista de dança não haverá, não haverá. O serviço de gastronomia está muito bem embasado no sentido, tudo é embalado individualmente, o serviço vai ser à francesa. Mas é uma boa metodologia, vamos dizer assim. Exato, né? O serviço à francesa vai trazer, inclusive, a parte de bebidas à francesa também, não vai estar à disposição do convidado para que ele receba, ele possa pegar, manusear, né? Claro. Então, só que aí, em contrapartida, a gente não tem aquele momento do aconchego, da foto, né? Do afago, da dança. É muito complicado, né? E aí, Aline, sem dança, como é que nós ficamos das tradições gaúchas? Mas nós não temos como produzir um baile, que é o tradicional, o que a grande parte da população espera e anseia quando chega a Semana Farroupilha. Pois é. Nós não teremos o nosso desfile tradicional do dia 20, não tem como a gente correr o risco de colocar idosos, crianças, aqueles que estão considerados como de risco, para fazer uma travessia urbana num desfile e exposição. Mas a gente vem buscando aos pouquinhos. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo de uma das entidades de Santa Maria, do Querência da Medianeira, do Querência das Dores, e as meninas do grupo gravaram cada uma em sua casa a dança, a coreografia da entrada delas, de apresentação, e construíram um vídeo onde a coreografia iniciou numa e foi passando uma a uma até passar por toda a coreografia. Então, elas montaram um vídeo para a Semana Farroupilha da apresentação delas, onde cada uma apareceu um trechinho construindo a coreografia. Uma sequência. Uma sequência, um processo de reinvenção. E as entidades vêm trabalhando nisso para que, ao mesmo tempo, não passe em branco, que a gente não perca a preservação da tradição, não perca também o hábito, porque, querendo ou não, quem participa de grupos de dança, principalmente, é uma atividade física constante. 2, 3, até 4 ensaios durante a semana, e isso saiu da rotina, as pessoas perderam essa rotina, essa atividade física constante. Então, eles vêm procurando formas de que isso seja feito de casa e junto sem perder um certo nível de contato, assim. Mas para a gente não se desligar, não perder, seguir trabalhando. Houveram festivais também onde o pessoal dançou com os da própria casa, pequenininho dançando com o pai, irmão e irmã. Outra entidade que eu vi uma produção essa semana foi o Sentinela da Querência, onde o neto e a avó fizeram uma apresentação, os dois dançando. E é um processo de reinvenção. Mas só retomando o que tu disseste antes, sobre a minha fala de enfrentar do tradicionalismo, dessa dificuldade, eu acredito que não seja somente o tradicionalismo. Eu acredito que isso esteja relacionado a gente enquanto ser humano. Nós viemos de um processo em que as coisas estavam sendo introduzidas lentamente. Claro. Quantas universidades EAD nós conhecemos? Sim. Então, o sistema de ensino à distância, ele já vinha sendo introduzido em alguns meios, algumas... Mas, claro, só para contribuir, mas não era feito de uma maneira como em 6 meses, uma coisa no mundo inteiro, né? É atípico, totalmente atípico, né? Sim, eu te questionei, porque a questão do tradicionalismo tem essa coisa do gaúcho, né? Aquela coisa, dessa paixão, né? A cultura, ela traz paixão dentro, e a paixão às vezes não é racional, né?
entendeu? E aí começa a ter pode ser que seja um setor que tenha mais dificuldade de aceitar o online. Né? Inclusive, complementando uma fala do próprio governador no momento da entrega, falando sobre isso, inclusive. No momento da entrega do protocolo, quando nós entregamos, ele nos comentou... O evento corporativo, o evento empresarial, ele possibilita um distanciamento no auditório, por exemplo. Né? Sim, ele possibilita esse distanciamento. Já o evento social, por mais que se estabeleça que vai ter uma capacidade de 30% naquele local né, de pessoas, as pessoas acabam, de certa forma, tendo a tendência de se chegarem, né? É exatamente isso que nós estamos debatendo aqui. O tradicionalismo tem paixão, tem entrega. Tem entrega, né? E o evento em si, só complementando, o evento em si é a comemoração e muitas vezes, né, Alexandre, são sonhos que a gente trabalha de anos, né? As pessoas planejam, esperam aquele momento chegar durante tanto tempo e de repente... Tu não consegue fazer. Né? Da forma que gostaria. Tem as músicas que são feitas, né? Tem o teu parceiro lá, que é muito meu amigo, o Bruno, né? Que é, enfim, vamos dizer assim, é um músico, porque ele escreve música, compõe, né? Compõe, enfim. Então tu vê a questão da ansiedade que tem e não poder ir para um baile e ver a sua música sendo... Um processo muito complicado. A gente fica na ansiedade, não tem o mesmo sabor, mas infelizmente é o momento de adequação onde nós não podemos nos escapar, não podemos mais adiar, não houve solução. E aí vem a criatividade para nos socorrer. São palavras de momento, né? Adaptações, reinvenções. Essa é uma responsabilidade muito grande, nós enquanto organizadores de eventos também, e eu acho que toda essa cadeia produtiva que está por trás, né, de um evento, de um movimento como esse, é uma responsabilidade muito grande fazer com que isso retome gradualmente e de uma forma totalmente diferente. Segura, né? E segura, com certeza. É uma responsabilidade. Nesse evento teste, nessa ação teste, nós propusemos, inclusive, antes disso, uma capacitação de todos os fornecedores. Todos os fornecedores que estarão envolvidos, desde a gastronomia, ao garçom que serve a bebida, as doceiras, os fornecedores de todo o evento estarem por dentro numa capacitação de como vai ser, né? E a gente espera que em breve essa retomada, né? E nós estamos pensando muito positivamente porque tudo tem se fortalecido organizadamente. Isso é importante falar, né, Alexandre? Estamos aí buscando formatar uma associação. Isso é muito importante porque hoje a gente precisa compilar as informações que se tem dessa cadeia, porque são muitos profissionais. Então a gente precisa ter aí esses dados, né, para informar, para saber, para conduzir, né? Eu acho que esse passo está sendo dado em função de tudo isso que está acontecendo também, porque de repente não dá para se ver só o lado negativo. Não, né? Tem que pensar positivamente para frente. Né? Exato. Eu sempre penso que vai ser bom, eu sou economista de formação, né? Então, outro dia eu fui questionado sobre a questão como seria a retomada, né? E aí eu tenho uma visão, uma tese na economia que a retomada do crescimento seria em V, e a gente está verificando isso. E eu vejo no setor de vocês, quando voltar vai ser porque é ansiedade, né, Aline? Ansiedade. Ansiedade. Eu não sei o quem número... não está com saudade de um abraço, quem não está com saudade de estar perto, de uma dança. De uma dança. Agora, isso pra gente que mora no Sul, mesmo que não seja ativo, participativo dentro do movimento tradicionalista gaúcho, acho que todo mundo sentiu um pouquinho esse baque de não ter uma Semana Farroupilha, com certeza. De não ter as festividades, de estar tudo diferente. Sentiu a falta até do que não vai. Exato. Mesmo aqueles que não são tão ativos, participativos,
a gente, é porque é uma tradição nossa, né? A gente tem que gostar de ser do Sul, né? E o Sul é essa tradição. O número assim, que envolve de pessoas dentro do mundo tradicionalista aqui de Santa Maria é grande, né, Aline? Muito grande. Tu saberia nos dizer, assim, por cima? Olha, eu não teria como te dar uma exatidão, mas eu acredito que em matéria de cartões tradicionalistas, que a gente diz que é quem tem o registro dentro do movimento, o cartãozinho de associado, eu acredito que em torno de 5.000 pessoas em Santa Maria. Olha aí, já. 5.000 pessoas. Acredito que em Santa Maria. Eu vou fazer a pergunta, mas tu me corrige se até eu formulei ela correta. Diz CTGs. Isso. Eu prefiro até utilizar o termo entidades tradicionalistas. Eu sabia que a Aline ia me corrigir. Perdão pela falha de dizer. É costumeiro dizer CTGs, mas hoje nós temos outras siglas que nominam entidades tradicionalistas. Tá. Nós temos associações, como Estância do Minuano, citado antes, que é uma associação tradicionalistas. Nós temos os departamentos que são ligados a uma entidade maior, como o DTG Noel Guarani, ligado ao FSM, o DT Querência das Dores, ligado ao Clube Dores, o DT Querência da Medianeira, ligado à Associação de Funcionários da Expresso Medianeira. Então, nós temos várias outras siglas, DTCE Marcas do Pampa, que é ligado à escola, o pessoal do CPF Piá do Sul, Centro de Pesquisas Folclóricas, que é ligado à pesquisa. Então, cada um traz uma nomenclatura, por isso que eu opto por utilizar entidades tradicionalistas, que aí você abrange todos. É um número muito grande, né? As pessoas não imaginam, muitas vezes a gente sempre coloca isso, né? Como tem um grande envolvimento, eu sou uma apaixonada pelo movimento tradicionalista gaúcho, porque sou prenda desde cedo e é muito bom ouvir falar e relembrar tanta coisa. Falando em números, é uma coisa expressiva. Eu estava lendo ontem que existem cerca de 2 bilhões de trabalhadores na indústria de eventos no Brasil, dentro de uma cadeia direta e indireta de produção. É um número muito grande. 2 bilhões, então a gente vai lá desde o fornecedor de flores até aquele que faz a lembrancinha, os trajes. Hoje está todo mundo parado, né? Aqui em Santa Maria a gente tem uma cadeia parada desde do acessório da noiva, por exemplo, do traje da debutante, da própria parte de entretenimento, por exemplo. Nós temos um grande número de profissionais, por exemplo, sonorização, estruturas, que está todo mundo tentando se reinventar de outras maneiras. Os músicos, né? Estão parados, né? Está todo mundo parado, exatamente. Os decoradores, né? A gente tem uma cadeia enorme, hotelaria. Nossa, entra tantos setores. É um mundo, né? É um setor muito forte, né? Um setor muito forte, um mundo, e que talvez, minha opinião pessoal, meu olhar particular, isso tenha vindo para dar um novo olhar para a população. As pessoas percebem a cultura, o evento, o entretenimento como o seu lazer e não percebem como o ofício do outro. As pessoas não se dão por conta que muitos músicos não estão tocando nos seus lugares de rotina, mas é dali que sai o sustento dele. Claro. Muitos cerimonialistas não estão trabalhando e eles estão sobrevivendo do quê? Sim. O teatro parou e eu não vou mais no teatro. Mas e a pessoa que apresentava o teatro para que eu visse? Do que ela está vivendo? O próprio holding, né? Claro. Também. Do que essas pessoas estão se virando e sobrevivendo? De que forma, se tudo parou? Porque para um é lazer e para o outro é sobrevivência. E esse olhar precisa ser percebido. A indústria criativa precisa ser notada
Quantas pessoas nós temos só em Santa Maria? Hoje o Censo da Cultura de Santa Maria tem entre 500 e 600 pessoas cadastradas, e a gente tem consciência de que não tem todo o número de pessoas de envolvidos com a cultura, não está ali. Esse 500, 600 pessoas são músicos? São o Conselho Municipal fez um censo de cultura para a gente poder avaliar mais ou menos quantos envolvidos com a cultura e com a produção de cultura são de Santa Maria. E dentro deste censo nós passamos de 500 cadastrados. Tá. Aí nós temos todos os segmentos: música, teatro, circo, literatura, tradição folclore, artesanato, indígena. Todos os segmentos do conselho estão cadastrados ali. Certamente é mais, né, Aline? Certamente é mais. Nós sabemos de pessoas que não se cadastraram. Claro. Então, isso passado agora, esse envolvimento árduo com a lei Aldir Blanc, acredito que a gente retome o censo para que a gente possa construir uma base, uma sustentação para falar de quanto Santa Maria mobiliza, de quantos profissionais Santa Maria possui nesse mercado. Quantas pessoas vivem disso, quantas pessoas fazem e o quanto isso é relevante no cenário econômico de Santa Maria. Sim, perfeito. Isso é uma noção importante, assim como tu falaste. Questionando vocês, tanto, vamos dizer assim, a Aline, tu já está dentro de um conselho, né? A Jaque está dizendo que vocês estão criando uma associação, né? O quanto isso é importante, né? Existe... para se pensar no futuro. Com né? certeza absoluta. Eu digo que a pandemia, nesse sentido, trouxe esse novo olhar para esses profissionais, né? Hoje, a gente tem certeza que nós nunca estivemos tão próximos, unidos por um ideal comum. Isso é muito bom. Como agora, como nesse momento. E isso é incrível. Hoje, sim, tu diz todo o empresariado de exato. Tudo. E eu acho sensacional isso. Todas as empresas e profissionais da área de eventos estão num objetivo comum, que é a retomada gradual e segura dos eventos. Mas hoje a gente possui no Rio Grande do Sul movimentos muito bem solidificados nesse sentido, Alexandre. A gente tem em Porto Alegre a Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais do Rio Grande do Sul, que é a AGEPS, onde ela busca fazer essa afiliação de outras localidades. A gente já tem esse contato direto e aqui em Santa Maria nós precisamos fortalecer essa associação, nós precisamos criar essa associação, capacitar e nada melhor do que ter, dentro dessa conjuntura, ter um censo, né, para que a gente possa fazer um levantamento estimado, aproximado de quantos profissionais trabalham. A gente tem feito aí por trás, nos bastidores, muitas ações que são justamente para arrecadação de alimentos, higiene pessoal, para entregar para os profissionais que trabalham no setor de eventos, justamente porque muitos estão sem emprego, no momento que o desemprego está muito elevado. Né? Então a gente está fazendo algumas ações aí voluntárias para que a gente possa fornecer o básico, né, para a sobrevivência desses profissionais, dessas pessoas. Tomara que vocês tenham êxito. Eu já vejo vocês lá, já acho que tem um pouco mais, como é um conselho, né? Tem profissionais, né, que pode já contribuir para vamos dizer assim, a construção desse senso, vamos dizer assim, né, cultural, né? Ou precisa mais apoio, Aline, precisa mais leis, políticas públicas, enfim? Acho que toda sempre política pública é sempre muito sempre bem-vinda. Né? Então, jamais eu vou dizer que não precise. É sempre muito bem-vinda. A gente vem se adequando. Existia em Santa Maria o Conselho Municipal de Cultura. Para que a gente pudesse se inserir no Sistema Nacional de Cultura,
nós passamos por uma adequação e foi extinto o Conselho de Cultura e criado o Conselho Municipal de Política Cultural. Esse Conselho Municipal conta com as representações do município, das secretarias do município, e conta com 20 segmentos da sociedade civil. Tu tem recurso para isso, Linde? Desculpa ser bem direto. É serviço voluntário. Aí muito importante levar isso. Exatamente. É um E tu serviço... tem como buscar recursos financeiros para o Conselho, para fazer as demandas de vocês? O Conselho não pode ser remunerado, não pode circular... Por lei, né? Por lei. Né? A lei do sistema estabelece que os conselheiros não são remunerados. São representações da sociedade. Então, cada representante do seu segmento vai lutar pelas causas do seu segmento, digamos assim. Vai levar a bandeira lá dentro do Isso, vai levar as demandas, vai ajudar a criar caminhos para buscar de forma que atenda ao seu setor. Então ele funciona mais como se fosse um conselho deliberativo, não tão executivo, né? Isso, é deliberativo, consultivo e fiscalizador. Sim, é claro, fiscalizador. Então, quando o conselho tem essa, por lei também, né? É evidente. Para que um panorama assim, agora em torno da Lei Aldir Blanc, nós fizemos um processo onde os segmentos conversaram com seus núcleos, com os seus setores, cada um conversou com o seu, construiu uma sessão, algum documento, um ofício, uma proposta de itens que precisaria acolher dentro do seu segmento. Por exemplo, segmento de dança, onde é que está a maior deficiência no momento, nesse momento de pandemia? Quem é que está precisando mais? Quem é que nós precisamos ter um olhar que abranja dentro do plano que vai ser proposto? Então, cada segmento trouxe a sua colaboração e junto nós construímos uma proposta que foi levada pela Secretaria de Cultura, apresentada para o Ministério do Turismo, para a gente poder receber aquela verba de 1.800.000 para Santa Maria. Então, que é referente à lei. Referente à Lei Aldir Blanc, a verba destinada para Santa Maria. E essa verba vai vir via Fundo de Cultura, o chamado Funcultura. O Fundo de Cultura só existe em Santa Maria a partir da criação de um Conselho Municipal de Cultura. Um Conselho, Municipal de Política Cultural. Claro. O Conselho Municipal de Política Cultural viabiliza a existência do Funcultura e aí essa verba vai vir direto para o nosso fundo. E do fundo vai para distribuição a partir dos meios apresentados no plano. Claro. O bacana, né, debatendo isso, assim, nós estamos engatinhando, nós estamos engatinhando nesse processo de criação, né, na verdade nem só da criação do protocolo, né, de retomada segura, mas também nessa questão de associação. Então a gente vê que o caminho é longo, mas precisa muito de mostrar a todos, assim, eu acho, Alexandre, que todos os nossos setores que estão envolvidos, pelo menos na nossa parte agora, são setores diversos. Vai da hotelaria, as casas de eventos, as bandas, os segmentos todos envolvidos, né? Então, há essa integralização que antes não existia. Então, a gente vê um caminho mais potente, para se criar a associação. Exato, mais híbrido e principalmente empírico. O que está sendo agora, eu vejo assim, esse momento empírico da observação do que vem pela frente, né? Porque... E como se preparar para o futuro. Exato, exatamente, como se preparar. E eu acho que esse evento, esse piloto, esse momento, já aconteceram 4 eventos teste. Um em Bento Gonçalves, um em Gramado e 2 em Porto Alegre, né? Um, inclusive, foi dia 13 agora, foi sucesso absoluto, né? As equipes que trabalharam estão muito, muito contentes com a resposta que se teve, porque lá estavam não só a parte
Ministério Público, governos municipais e estadual, mas também médicos, infectologistas, Tudo além da parte técnica que é para a realização de um evento. Então, é isso que a gente está buscando aqui também. E isso vai acontecer, isso a gente tem certeza que vai acontecer. Porque muitas vezes, quando a gente fala num evento, as pessoas pensam, já pensa assim em aglomeração, né? Nesse momento, a nossa preocupação é intensa com a saúde, com tudo que tem acontecido, né? Inclusive no protocolo nós entregamos 2 possibilidades, inclusive em bandeira laranja e em bandeira amarela. São diferentes momentos, diferentes testes em cada condição de risco, né? Que bom. É importante colocar isso, que as pessoas, né, esse protocolo ele não é um protocolo oficial, não é um protocolo oficial, mas tende a ser com algumas adaptações, claro, e a gente está esperando esse retorno do governo do estado para poder fazer essa ação teste, né? Que bom, com certeza. Vou chamar com terminologia tradicionalista, gurias. Gurias. Eu Obrigada nunca me esqueço, gurias. eu nunca me esqueço essa questão guria. Um tempo atrás eu estava no aeroporto em São Paulo com os meus filhos, né? E a gente foi num restaurante pedir um lanche e aí era aquelas lancherias de fast food e aí tinha que é menino e menina, né? E aí a atendente viu, é menino ou menina? E eu disse, são 2 guris. E ela me olhou assim, o que é guri? Aí eu expliquei, não, meninos, né? E aí ela disse, da onde tu é? Eu sou do sul, tá? Eu sempre conto essa história porque é uma coisa, guri é muito gaúcho, né? Enfim, mas gurias, então, nós estamos, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas eu vou pedir para vocês que vocês façam as considerações finais, muito rápido, em questão de 1 ou 2 minutos para cada, e desde já agradeço a gentileza de vocês estar aqui com a gente na TV Santander, no nosso programa Frente a Frente, né? Foi, eu acho que extremamente válido as nossas discussões, poderíamos ficar aqui conversando, versando sobre isso a tarde inteira, mas, enfim, por limitações, nós chegamos ao fim. Então, a Jaqueline e a Aline, as suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom a gente discutir e conversar sobre algo que a gente gosta tanto, é o nosso trabalho, é o nosso voluntariado muitas vezes, né? E a gente só quer deixar assim, muito registrado, Alexandre, que é super importante o que a Aline mencionou no início. Existem muitos profissionais que trabalham no setor de eventos, nesse setor, que hoje estão parados. Então, essa apresentação que tem sido feita, esse movimento que tem sido feito, é justamente para essa retomada segura, de forma que a gente possa voltar a realizar os sonhos de muitos que estão nos assistindo aí, que estão esperando aí pelo casamento, pelas bodas, né? E que isso vai acontecer com segurança, com apoio, esse apoio incondicional que a gente está tendo, não só aqui do Poder Público Municipal e que a gente teve na aceitação do governador. E a gente vai voltar e dizer que juntos nós somos muito mais fortes, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Aline, também foi um prazer. Obrigada. Aline? Eu agradeço novamente essa oportunidade, agradeço estar com vocês para discutir, para falar desses assuntos, desses temas que na verdade tornam-se um único tema, e eu pego justamente como tu encerrou, para dizer que precisamos estar juntos nesse distanciamento, porque o distanciamento nos fez perceber o quanto precisamos de união, não somente física, mas de esforços e de empenho nas nossas lutas, no nosso trabalho. Precisamos nos unir e que cada um busque, né, informações conosco dos nossos segmentos, perceba que não é só aquele que está na frente, mas aquele que está nos bastidores, faz parte da cultura, faz parte da indústria criativa,
e também tem os seus direitos. Então, aproxime-se dos seus segmentos, da sua representatividade, para que possa apresentar as demandas, porque nós do Conselho lutamos e levantamos a bandeira para que a gente consiga beneficiar a nossa comunidade, a nossa cidade e a todos os envolvidos. Mas a gente também precisa saber o que está acontecendo, as questões precisam chegar até a gente, as demandas precisam chegar a gente, para que então nós possamos levantar essa bandeira e abraçar as causas e lutar por soluções, por políticas, por soluções, por benefícios, por verbas, editais e muitas formas. E mesmo quando a gente não conseguir pelas vias, que a gente possa então se unir e auxiliar de pouquinho em pouquinho, para que ninguém se sinta só nesse momento tão único e tão difícil. Muito bem, então esse foi o Frente a Frente de hoje, versando sobre a questão dos eventos, a questão da Semana Farroupilha, enfim. E então quero terminar aqui desejando um belo dia do gaúcho a todas as gaúchas e gaúchos dessa querência. Não sei se eu estou dizendo a terminologia correta, mas enfim, né? Mesmo que esse evento, esse programa não está sendo no dia 20 de setembro, mas também em comemoração a esse grande dia aqui do nosso Rio Grande do Sul. Até uma próxima oportunidade aqui no Frente a Frente.